Olá, turma! Bem-vindos ao canal Línguas Exatas. Estamos aqui de volta para gravar mais uma videoaula e dessa vez nós vamos trabalhar com o Simple Past, que é o passado simples. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, olha, aproveite e já vai se inscrevendo no canal, aperte o sininho de notificações para que você não venha perder nenhum dos conteúdos que forem postados aqui no canal. E também, se você gostar do vídeo, no finalzinho aí você deixa o seu like para valorizar o nosso trabalho. Vou compartilhar aqui a tela para que nós possamos compartilhar um slide sobre o passado simples, que é o Simple Past. Então, vamos que vamos. Colocar aqui em modo de exibição que fica melhor. Pronto, aqui ó, English Simple Past. E vamos para a definição. Simple Past. Olha, o passado simples, nós vamos ver a definição. Para que serve o passado simples? O que é esse tempo verbal que é muito utilizado na língua inglesa? Então, vamos lá. O Simple Past descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais no passado. Então, por exemplo, algo que você fez, essa ação que você praticou no passado e que foi concluída lá no passado. Por exemplo, você pode falar, ontem eu trabalhei ontem, ou eu joguei bola ontem. Então, algo que você fez no passado. Então, eu fui a São Paulo o ano passado. Então, foi uma ação que você fez de ir a São Paulo e foi concluída lá no ano passado. Então, não é uma ação que se estende até hoje. Então, olha aí, o Simple Past é usado para descrever esse tipo de ação. Algo que você fez lá no passado e esta ação foi concluída no passado. Aqui diz, a ação teve início e fim no passado. No Simple Past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. Olha, isso aqui é interessante, porque assim, quando nós trabalhamos com o Simple Present, que é o presente simples, então, na terceira pessoa do singular he, she, it, o verbo ele sofre uma alteração. Então, assim, tem algumas alterações na terceira pessoa do singular he, she, it. E aqui no passado simples, isso é bacana porque não vai ter essas mudanças, não vai ter essas marcas de terceira pessoa. Então, o verbo é flexionado em todas as pessoas de igual modo. Então, veremos aqui uns exemplos. Olha, verbos regulares. Olha, o Simple Past ele é dividido em verbos regulares e verbos irregulares. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar com os verbos regulares. Assim como o substantivo tem aí os plurais regulares, as palavras têm os plurais regulares e irregulares. Nós temos também adjetivos que tem alguns adjetivos, que a maioria dos adjetivos são regulares e alguns são irregulares. Então, assim, em todas as palavras, nas classes de palavras, geralmente, principalmente dos adjetivos, substantivo e os verbos, nós temos alguns regulares, a maioria regulares, e os outros irregulares. Às vezes, isso não quer dizer que é dividido, então, a quantidade não sei informar exato, mas sempre tem os regulares e os irregulares. Com o verbo não é diferente. Então, o que é o verbo regular ou uma palavra regular? É aquela que mantém o seu radical. Por exemplo, o verbo regular, você vai pegar o verbo na sua forma de infinitivo ou na sua forma básica, ele vai manter o seu radical e aí você vai acrescentar as desinências, que são as conjugações em pessoas, ou então para o tempo verbal, para dizer em que tempo verbal que está. O verbo regular, ele vai acontecer isso, é regular porque ele mantém a regularidade do seu radical, não muda. Nós veremos num outro vídeo que eu vou gravar aqui também sobre os verbos irregulares. E aqui, já adiantando, os verbos irregulares, cada verbo tem a sua forma própria de passado. Ou seja, eles não seguem regra. Esses aqui são regulares porque seguem as regras
de formação do passado. Por exemplo, de como que eu vou formar um verbo, escrever uma frase no passado, o verbo ele vai seguir uma determinada regra. Por isso que são regulares. Mantém o radical e segue uma regra. Os verbos irregulares, cada verbo tem a sua forma própria de passado. Então, vejamos aqui, ó. Em geral, os verbos regulares formam o passado acrescentando ed ao verbo ou ed, de ou ed, um dos dois. Você vai acrescentar de ou ed para formar o passado do verbo regular. Olha que bacana. Você vai acrescentar isso à forma básica no presente do verbo. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo da conjugação que é para todos, que não sofre alterações ou marcas. Por exemplo, aqui, olha, o verbo live, que é o verbo terminado em E. Olha, quando diz aqui, olha, que nós veremos a seguir as regrinhas, o verbo, quando já é terminado em E, acrescenta apenas a letra D. Por isso que aqui diz que é acrescentando D ou ED. Se o verbo é terminado em E, só acrescenta a letra D. Foi o que aconteceu aqui, ó. O verbo live, aí você acrescenta só a letra D e fica lived. I lived, you lived, he lived, she lived, it lived, we lived, they lived. Olha aí, olha, não sofreu alteração. Para todas as pessoas, foi conjugado de igual modo para todas as pessoas. E isso é bacana. E isso aqui facilita também muito o seu aprendizado, o estudo dos verbos regulares, porque você vai escrever ou vai pronunciar de igual modo para todas as pessoas. Não tem, por exemplo, se aqui fosse no presente o verbo live, quando chegasse na terceira pessoa, ia ficar lives, com S, que você iria acrescentar um S que seria diferente dos outros, dos demais. Então, aqui, he, she, it seria lives. Mas aqui, como nós estamos trabalhando com o passado simples, só acrescentou ed e é de igual modo para todas as pessoas. Vamos ver outro verbo aqui. O verbo work, que é o verbo terminado em K. Olha, nós vimos que esse aqui terminou em E, foi acrescentado apenas a letra D. Esse terminado em K ou em outras letras aqui vai acrescentar o ED, que é a forma básica e correta. Então, o verbo work vai ficar I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, they worked. Olha aí, para todas as pessoas não sofreu nenhum tipo de alteração, para todas as pessoas foi conjugado de igual modo. Olha que interessante, muito bacana. Vamos para mais um verbo. Outro verbo aqui, ó, terminado em D, então você viu que só quando é terminado em E que acrescenta apenas a letra D, aqui, ó, terminado em D, acrescentou o ED. I needed, you needed, he needed, she needed, it needed, we needed, they needed. Olha aí, para todas as pessoas, a mesma conjugação. Então, isso aqui só para você perceber que para todas as pessoas você vai conjugar ou vai pronunciar de igual modo, que não vai sofrer nenhuma alteração no verbo. Agora vamos para as regrinhas de formação do passado de cada verbo. Então, dos verbos no passado irregular. Os verbos terminados em E recebem apenas a letra D ao infinitivo do verbo. Foi o que nós vimos lá naquele primeiro exemplo lá do verbo live. Então, veremos aqui alguns outros verbos terminados em E que receberam apenas a letra D para formar o passado, para escrever esse verbo no passado. Por exemplo, o verbo hope, que é o verbo esperar. Então, o passado dele, como que fica? Hoped, hoped. Olha aí o passado. Esperou. Ou se for você, I hoped, eu esperei. Love, que é o verbo amar, no passado fica loved, loved. Então, aí, amou. O verbo like, que é o verbo gostar, no passado, liked, liked, gostou. O verbo arrive, que é o verbo chegar, e aí no passado ele fica arrived, arrived, e chegou. O verbo invite, que é o verbo convidar, e aí no passado fica invited, invited, e aí convidou.
O verbo change, que é o verbo mudar, e aí no passado, change, mudou. Olha que interessante. Então, aí, olha, o verbo já é terminado em E, acrescenta simplesmente a letra D para formar o passado. Então, aqui está no presente, aqui o passado. Tranquilo. Vamos para a próxima regra. Se o verbo tiver uma única sílaba ou terminar em sílaba tônica, formada por consoante, vogal, consoante, que eu costumo chamar isso aqui de CVC, ó, consoante, vogal, consoante, dobra-se a última consoante e acrescenta o ED. Então, aqui, olha, cuidado, o verbo se o verbo tiver uma única sílaba ou ele terminar em sílaba tônica, se a sílaba que ele terminar for tônica. Então, ele e a terminação também for nessa seguinte ordem: consoante, vogal, consoante. Dobra-se a consoante final, a última consoante, e acrescenta ed. Então, veremos aqui alguns exemplos. O verbo stub. Olha aí, a sílaba forte está no stub. E aqui, ó, se você observar, a terminação dele é T, consoante, O, vogal, P, consoante. Então, segue aqui a regra, ó, consoante, vogal, consoante. E nesse caso aqui, ó, que é o verbo parar, ele fica stopped. Olha aí, ó, stopped, parou, que é a tradução. Esse daqui, ó, permite, a pronúncia correta, que aqui a forte está aqui, ó, permite. Olha, ele não é um verbo de uma única sílaba, tem dissílabo, mas aqui tem permite. E aí, ó, terminado também consoante, vogal, consoante. Então, é permitir, e aqui fica permitted e permitiu. Esse verbo occur, que é o verbo ocorrer, então, terminado também, ó, consoante, vogal, consoante, dobrou a consoante final aqui, olha, occurred. Então, olha, ocorreu. Esse prefer, que é preferir, dobrou a consoante também final, aqui são R, que é consoante, vogal, consoante, e aí dobrou, agora ficou com dois R's aqui, ó, preferred, preferiu. Aqui, admit, que é admitir, e aqui dobrou a consoante final, que ficou com dois T, aqui, ó, consoante, vogal, consoante, e aqui, dois T. Admitted, admitiu. Mais um, plan, terminado também, ó, consoante, vogal, consoante, plan, que é planejar. E aí, dobrou a consoante final, plant. Aí, ó, dobrou a consoante final, ficou com dois N's e ficou planejou. Bem tranquilo. Olha, então, é só você fazer o seguinte. Se você não estiver entendendo, se eu estiver explicando aqui muito rápido, você pausa o vídeo, volta quantas vezes você quiser, preste atenção aí nessas regrinhas de formação aí, que você vai entender tudo e você vai perceber que o passado simples dos verbos regulares em inglês é bem tranquilo e muito fácil de se aprender. Então, vamos para mais uma regrinha. Os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, cuja sílaba tônica não é a última, não dobra a consoante, apenas recebe o ED. Veja só, aquele lá é quando a sílaba tônica é a última, ou os monossilábicos, os verbos que têm uma única sílaba, e se for terminado consoante, vogal, consoante. Agora veja, essa regra aqui diz que se os verbos terminados, mesmo terminado consoante, vogal, consoante, se a sílaba forte, tônica, se não for a última, não vai dobrar. Então vamos ver aqui alguns exemplos para que você não venha se confundir. Aqui, ó, listen. Eu deixei aqui até marcado de azul que a sílaba forte está no início aqui, ó. Listen. Você não fala listen, você fala listen. Então, a sílaba forte está aqui. Se não é a última, ó, apesar dele ser terminado consoante, vogal, consoante, mas a sílaba forte não é a última. Então, como não é a última, você só vai acrescentar ed. Então, no verbo listen, que é o verbo ouvir, vai ficar listen. Então, ouviu. Mais um.
esse verbo aqui, open, que é o verbo abrir. Olha, por exemplo, open. Você não fala open, você fala open. A sílaba forte está no O, open. Então, você não vai dobrar. Você vai acrescentar simplesmente o ED. E aí vai ficar opened, opened. Abriu. O outro, visit. Você não fala visit, você fala visit, visit. Então, olha, no visit, você, mesmo terminado consoante, vogal, consoante, você não vai dobrar porque a sílaba forte está no início, ali está no vi, visit. Então, visitar, e aí não dobrou, só acrescentou, ficar visited, visited, visitou. O verbo suffer, também do mesmo jeito, ó, suffer, suffer, que é o verbo sofrer, aí também a sílaba forte, mesmo está terminando consoante, vogal, consoante, mas a sílaba forte está no início do suffer, então não dobrou, só acrescentou, ó, vai ficar suffer, suffered, e aí sofreu. Mais um, esse develop, 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 então está no V, develop, então a sílaba forte está no V, develop, então desenvolver. E aqui não só vai acrescentar, então vai ficar developed, 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 aí desenvolveu. Bem tranquilo. Vamos então para mais uma regra. Os verbos terminados em Y, precedido de consoante, troca o Y por I e acrescenta-se o ED. Por exemplo, o verbo é terminado em I. O que você vai fazer? Em Y. E o que vem antes do Y é uma consoante. Se o que vem antes do Y é uma consoante, você vai trocar o Y por I e acrescentar o ED. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Olha o verbo study, por exemplo, olha, que é o verbo estudar. Study é um verbo terminado em Y e o que vem antes do Y é uma consoante. Então, o que eu vou fazer? Trocar o Y por I e acrescentar o ED. E aqui, ó, como que vai ficar? Study, study. Aí, ó, study. Aí, troquei o Y por I e acrescentei o ED. E aí, ficou study, estudou. Carry, que é o verbo carregar. Carry. Também é terminado em Y e o que vem antes do Y é uma consoante. Então, vou trocar o Y por I e acrescentar ED. Então, olha, carried, carried, carried. Aí, olha, troquei o Y por I e acrescentou ED. Então, carregou. Mais um, worry, worry, que é o verbo preocupar. E aí, você também vai fazer a mesma coisa, terminado em Y e o que vem antes é uma consoante. Então, vai ficar worried, 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 preocupou. Outro, hurry, hurry, que é o verbo apressar. E aí vai ficar, você vai trocar o Y por I, porque também, ó, você pode ver que todos eles, eu estou colocando aqui a consoante nesse azul marinho aqui, esse azul mais forte, que é para você perceber que a consoante e o Y, o que vem antes do Y é uma consoante. Então, aí vai ficar worried, worried. E, aliás, worried não, eu estou pronunciando o outro. Esse aqui é heard, 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 que é apressou. Nós temos mais um aqui, que é o verbo try, que é o verbo tentar. Então, tentar, você vai trocar o Y por I e vai ficar try, tried, tentou. Tem mais um exemplo? Tem o verbo cry, que é o verbo chorar. E aí, trocando também o Y por I e acrescentando ED, vai ficar cried, cried, que é choro. Bem tranquilo, olha, é só você olhar. O verbo é terminado em Y. É terminado em Y. Isso aqui é conjugado para todas as pessoas desse jeito aqui no passado. Ó. Então, eu vou olhar. O verbo é terminado em Y e o que vem antes do Y é uma consoante. Eu vou tirar o Y. No lugar do Y eu vou colocar o I e acrescento o ED. Bem tranquilo. Vamos para mais um. Quando o Y for precedido de vogal, não há mudança ortográfica, bastando apenas acrescentar o ED. Veja só, ao verbo. Então, olha como que é tranquilo. Se o verbo for terminado em Y e o que vier antes do Y for uma vogal, você não vai mudar nada, só vai acrescentar o ED, segue a regra geral, acrescentando apenas o ED. Vejamos o exemplo. Pray. Pray, que é o verbo orar. E aqui, ó, o que você tem? Você tem o Y e o que vem antes do Y uma vogal. É só isso que você tem que olhar. O que vem antes do Y é uma vogal. Eu vou mudar alguma coisa? Não vai mudar nada nesse verbo. Você simplesmente vai acrescentar o ED.
Veja só. Prayed. Prayed. Olha como que é bem tranquilo, olha. O que vem antes do Y é a vogal, não muda nada, acrescenta apenas o ED, as duas letras ED. Prayed. Então, orou. Outro verbo, play, que é o verbo jogar, também é o verbo brincar. Se você quer falar com você, olha, eu brinquei ontem com meus amigos, então você pode usar esse verbo play aqui no passado. E aqui, ó, sempre, olha, eu estou deixando aqui a vogal destacada até para você perceber. Então, play, que é o verbo jogar, brincar, então vai ficar play. Played. I played yesterday with my friends. Então, eu brinquei ontem com meus amigos, ou joguei também. Pode ser jogar ou brincar. Depende do contexto. Enjoy. Enjoy, que é o verbo aproveitar. E aí também, olha, tá? Segue a mesma coisa, não muda nada, só acrescenta ed. Enjoyed. Enjoyed. Então, aproveitou. Obey, que é o verbo obedecer. Obey. Então, aí, olha, obedecer, não mudou nada. Obeyed. Obeyed. Aí, olha, obeyed, que é obedeceu. Pronto, chegamos ao finalzinho desses verbos. Pronto, tranquilo. Então, olha, essas aí são as regrinhas dos verbos terminados em... ou dos verbos regulares que formam o passado aí, acrescentando de ou ed. Então, de, se for terminado em e, e os outros lá, só você dá uma verificada. Olha direito aí as regrinhas, que eu tenho certeza que esse assunto é bem tranquilo e não tem como você ficar com dúvida e você dizer que não entende. Esse é um dos assuntos mais fáceis da língua inglesa, quando você está trabalhando com os verbos regulares, o passado dos verbos regulares em inglês. Então, estuda aí, reveja o vídeo. Se você gostar também, já vai deixando o seu like aí que você gostou. E na próxima videoaula nós vamos trabalhar, eu vou gravar um vídeo sobre a pronúncia correta dos verbos terminados em ed, porque ele tem três pronúncias corretas aí. Não sei se vocês observaram aí quando eu estava pronunciando. Tem verbos que você pronuncia com som só do D mesmo, outro com som do T e outro também com som de ed. Então, tem esses três sons que eu vou gravar um próximo vídeo para que nós venhamos pronunciar da forma correta esses verbos. E também nós vamos fazer uma sequência de vídeos. Também vamos fazer outro com os verbos irregulares também. Esse daí dos verbos regulares, aí nós vamos ver os verbos irregulares. Então, não perca aí essa sequência de vídeos. Vou disponibilizar também o material para vocês fazerem as atividades, para treinar e praticar, porque nós só aprendemos qualquer idioma ou qualquer assunto que estudamos quando nós praticamos. Então, muito obrigado por assistir mais uma videoaula e até a próxima.